Pessoal, então hoje eu tô aqui para falar da última estratégia de intervenção aqui, né? A última ideia, né, que eu vou dar para vocês aí de estratégia de intervenção para gerenciamento da ansiedade. Então hoje a gente vai usar um jogo chamado Parando a Dor. É um jogo que, nesse caminho que a gente vem trilhando, então o que a gente vem fazendo, assim, né? Então a gente vem psicoeducando o paciente sobre os sintomas da ansiedade, né, para ele entender, né, aí a relação, né, dos componentes fisiológicos, dos componentes emocionais, comportamentais, cognitivos, porque eles são importantes, né? Muitas vezes os sintomas até fisiológicos, eles são às vezes uma confirmação para o paciente de que realmente aquilo é um perigo, quando na verdade é só um sintoma da ansiedade, né? Então é importante o paciente reconhecer esses sinais e entender como é que a ansiedade funciona. Depois a gente passou ali para algumas sessões que visavam tanto a identificação de pensamentos disfuncionais, quanto a relação entre esses pensamentos disfuncionais e a emoção, que a emoção é resultado desses pensamentos disfuncionais, né? E que estar no controle desses pensamentos é importante e é um caminho aí, né, de intervenção para a ansiedade. E agora, de fato, a gente preparou o terreno, né, para essa reestruturação cognitiva e também para o uso de afirmações positivas, que é o que a gente vai estar fazendo aqui com a atividade Parando a Dor, tá? Então, nosso propósito aqui não é simplesmente ensinar o paciente a dizer para si mesmo afirmações positivas, porque isso não vai funcionar. Isso vai soar somente, né, se somente essa estratégia for utilizada, que é uma importante estratégia de regulação emocional, porque afinal de contas, né, boa parte do que a gente como eu venho dizendo, né? Boa parte do que a gente sente tem a ver com que a gente conversa com nós mesmos, né? Sobre as situações. Então, a autoconversa, ela é uma ferramenta importante de organização de pensamentos, estruturação da ação e também de autocontrole, em especial autocontrole emocional, né? Então, é uma estratégia que a gente chama de metacognitiva, porque a gente aprende a iniciar. E assim, né? Uma estratégia para a gente conseguir fazer uso em diversas situações, ela precisa de treino, né? A gente precisa fazer uso dessa estratégia num contexto controlado até que ela se torne natural o suficiente para a gente fazer uso em contextos desafiadores. Mas só o uso dessa estratégia é aquilo que eu falei, ela vai parecer superficial, por quê? Porque vamos supor que a gente tem um paciente que tem aí uma crença e um pensamento de que ele é inadequado, né? E de que ele não dá conta de fazer as coisas. Eu dizer para ele, por exemplo, usar uma afirmação do eu sou capaz, né? Do tipo assim, não vai coincidir com essa percepção atual dele, né? Sobre si mesmo. Então, ele vai ter dificuldade ou vai se sentir frustrado em ter que usar algo nesse sentido. Por isso que a reestruturação cognitiva, ela é importante. A gente identificar esses pensamentos automáticos, os desafios que isso traz, né? E se realmente fazer aquele teste de realidade que a gente fez ali com o Brincando de Detetive, né? Onde a gente já preparou o paciente para esse momento, né? De testar a realidade e os fatos, né? Buscar evidências ali nos fatos de que aquele pensamento disfuncional não seria, né, disfuncional, né? Então, a gente vai ter que preparar esse terreno. Então, por exemplo, se é um paciente que chega lá e diz, tudo que eu faço, eu falho, né? Nada do que eu faço dá certo pra mim. A gente pode começar a questionar e perguntar para o paciente se ele pode pensar em algumas situações em que ele realmente experimentou sucesso, né? Se realmente isso aconteceu em todas as situações que ele tentou algo novo no passado, né? Então, trazer isso. Então, obviamente, esses pensamentos de tudo ou nada nunca são exatamente dessa forma, né? Então, é muito provável que ele já tenha experimentado alguma situação de sucesso no passado. E aí, a gente vai começar o quê? A reestruturar essa situação. Dizer, olha, né? Eu posso cometer erros, eu posso falhar, mas eu também experimento sucesso. E falhar faz parte do caminho e do aprendizado, né? Falhar faz parte aí, né, de todo o processo. Assim como andar de bicicleta. Ninguém sobe na bicicleta e já pedala, né? A gente sobe na bicicleta, a gente tira uma rodinha, a gente cai algumas vezes. Então, o erro é parte natural de um processo de aprendizado, né? E aí sim a gente pode entrar com a afirmação positiva no sentido de eu sou capaz, tá? Mas a gente vai ver que pacientes muito ansiosos ou pacientes que têm uma dificuldade de regulação emocional, eles dizem muito poucas coisas positivas para si mesmos, né? Então, inicialmente, o que eu faço com a atividade? Então, aqui vem um baralho de afirmações positivas no Parando a Dor. Então, a primeira coisa que eu faço é apresentar essas afirmações positivas para o paciente e questionar ele se ele lembra de já ter dito para si mesmo alguma dessas afirmações em situações ali de dificuldade ou de desafios ali ao longo da vida, né? Se ele lembra de, né, ter dito em algumas circunstâncias algo desse sentido. Então, a gente pode ler algumas para ele, né, o que a gente achar interessante. Então, por exemplo, eu estou no controle das minhas emoções. Eu confio em mim mesmo. Eu aprendo com os meus erros.
sou inteligente, não vou me comparar aos outros. Então a gente vai apresentando essas afirmações positivas e vai questionando se ele já disse em algum momento, né, essas afirmações para si mesmo, né, se ele costuma dizer coisas positivas para si mesmo, relembrando ali todas aquelas conversas que a gente teve nas sessões anteriores. E aí, por que a gente está fazendo isso? Porque agora a gente vai apresentar algumas situações, problemas para o participante. Então aqui vocês vão ter um tabuleiro e a gente vai explicar para o participante que a gente tem uma abordagem mais rígida, né, de lidar com os problemas. Essa abordagem rígida, ela nos prende aos problemas, ela não nos ajuda a encontrar saída, né, onde a gente acaba ficando atolado ali e não consegue sair disso. Né? A gente até pode levar uma imagem ali, eu sempre levo uma imagem de uma mãozinha assim presa na lama, né? Ou de uma areia movediça, né? Como se a pessoa tivesse sido empurrada, né? Está sendo empurrada para baixo, para relatar e traçar esse paralelo com, né, essa abordagem negativa, essa abordagem rígida, né? Que é se manter preso à situação problemática, né? É se manter preso aí aos pensamentos negativos, porque isso não nos permite aprender com a situação ou sair da situação. Então é importante a gente explicar muito bem isso. E também existe uma abordagem flexível para lidar com a situação. Na abordagem flexível, a gente consegue ver saídas, a gente consegue entender que é natural aprender com as nossas falhas e com os nossos erros, e a gente costuma usar afirmações positivas para lidar com essas situações. Então, o que a gente vai fazer agora é apresentar algumas situações, problemas para o participante, e ele tentar pensar numa forma positiva ou numa abordagem positiva para lidar com aquela situação. Se você quiser, de novo, você pode apresentar algumas situações, problemas e ver aquelas com que o paciente se identifica para aplicar a estratégia, tá? Então, por exemplo, aqui tem: as coisas parecem nunca dar certo para mim. Não consigo nada do que eu quero. Nos momentos mais difíceis, não tenho ninguém por perto. Sempre decepciono alguém. Me sinto deixado de lado. Minha vida é difícil. Tenho medo de tentar e falhar. Então, esses são alguns exemplos das situações problemas em que a gente vai apresentar para o participante, se essas forem, né, situações problemas que ele enfrenta mesmo. E aí ele vai tentar pensar em uma afirmação positiva, um jeito positivo de lidar com a situação. Então, ele pode tanto usar as cartinhas dos baralhos aqui, né, do baralho de afirmação positiva, quanto criar a sua própria afirmação positiva, tá? E lembrando que se for uma situação ali, né, que o paciente se identifique, é importante vocês, né, apresentarem e também realizarem o teste de realidade ali apresentado na Brincando de Detetive, tá? Então, é importante a gente trilhar esse caminho, né, da reestruturação cognitiva antes de entrar com a afirmação positiva, para que não se torne uma abordagem superficial, porque é uma abordagem que tem um potencial muito grande para impactar. E aí, gente, lembram da Pensamentos e Sentimentos? Que foi uma das atividades que a gente aplicou para justamente identificar situações mais fáceis e mais difíceis, situações mais desafiadoras, menos desafiadores, quais emoções, né, aparecem ali com mais intensidade, frequência. Você pode estar usando aquela agora atividade de novo e pensando com o participante, como você deixou registrado ali as situações mais desafiadoras, você pode pensar, olha, lembra que a gente estava discutindo sobre algumas situações desafiadoras e que elas, né, te remetem a emoções desagradáveis? Vamos tentar usar agora essa estratégia para lidar com isso, né? Então, quais afirmações positivas a gente pode tentar dizer para nós mesmos ou nos lembrar ao lidar com uma situação como essa? Tá bom? Então, gente, fica aí minha última dica. Eu aguardo vocês agora para outras situações com novas dicas para, né, outras queixas e demandas aí na reabilitação cognitiva. Espero que tenham gostado aí da minha dica. E com base nisso, eu criei um e-book gratuito para vocês sobre ansiedade e reabilitação cognitiva, estruturando tudo isso que eu disse aí nos vídeos de uma maneira, né, ali por escrito para vocês, tá bom?